O texto bíblico, e os irmãos já devem ter me ouvido falar nesse texto algumas vezes, então digo, a base do texto bíblico nos traz uma lição muito importante, que é esquecer o passado e olhar o futuro. O apóstolo Paulo é quem escreve esse texto, e eu vou só enfatizar novamente a leitura, que ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Então nós chegamos a um final de um ano, e provavelmente a maioria de nós, se não todos, a gente olha para trás e diz: eu não alcancei tudo o que eu queria, tudo que eu pensei que ia conseguir, não cheguei a conseguir. Por exemplo, eu fiz um propósito de perder 10 quilos, só faltam 12. Estou quase. Então, a gente está chegando lá, né? Se continuar nessa marcha aí. Mas há outros objetivos que a gente traça na vida e às vezes não alcançamos. E o próprio apóstolo Paulo ele diz isso: eu não julgo que haja alcançado, mas diz uma coisa eu faço: esqueço o que ficou para trás, concentro no que está na frente e olho para o prêmio. Então, irmãos, Paulo, ele viveu vitórias e provações, lutas. Então, quando ele escreve aqui, ele não se trata de um espectador que não teve nenhum problema e está só olhando o que acontece na vida dos outros. Não. O apóstolo Paulo, ele fala por experiências próprias. Paulo plantou igrejas em cidades estratégicas no mundo antigo. Paulo levou o evangelho aos gentios. Viu vidas transformadas, milagres. Viu o crescimento da igreja. Formou líderes como Timóteo, Tito, Filemon. Escreveu cartas que moldaram a fé cristã. Então ele fez muita coisa que ele poderia até dizer: olha, sabe de uma coisa? Eu estou realizado. Porque se há algum apóstolo que realizou grandes coisas, foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu não julgo que alcancei, eu não terminei ainda. Mas quando a gente olha para o outro lado da vida de Paulo, ele foi apedrejado, deixado como morto, preso diversas vezes. Inclusive, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, foi açoitado, naufragou, navio que estava naufragou, passou fome, frio, perseguições, enfrentou rejeições, foi o abandono, e ainda teve que conviver com um problema que vive de especulação teológica para saber que problema é, que ele chamava de um espinho na carne. Mas mesmo assim, Paulo declara: uma coisa eu faço. Irmãos, o interessante que eu olho aqui no apóstolo Paulo, nós vamos chegar aqui na mensagem, no corpo da mensagem, mas o que nós podemos observar é que Paulo vai insistir numa coisa. Ele diz: uma coisa eu faço, ou seja, concentre em uma coisa. O grande problema, porque nós não conseguimos, no ano de 2025, realizar o que nós havíamos planejado, é porque nós planejamos muita coisa. Nós queríamos fazer muita coisa em 2025. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço. Então, se tem muita coisa para fazer, concentre numa. Faça uma lista e coloque as coisas. Aquilo que é prioridade e é urgente, ponha na cabeça. Aquilo que é prioridade, mas não é urgente, põe em segundo lugar. Aquilo que é urgente, mas não é prioridade, deixa para lá. E aquilo que não é nem urgente, nem prioridade, joga para o lado. Vamos colocar uma coisa à frente. Uma coisa de cada vez. Paulo diz: uma coisa eu faço. Só que o interessante é que ele diz que ele faz uma coisa, mas nós vamos observar na divisão da mensagem que ele enumera mais de uma. Ele diz: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam. Mas não é só isso. Ele diz que faz outra coisa. Então, vamos passo a passo. É porque o que ele está dizendo é assim: eu faço uma de cada vez.
sem fazer a primeira não dá para ir para a segunda. Ele diz, se eu não primeiro esquecer as coisas que ficaram para trás, se eu não lidar corretamente com o meu passado, eu não consigo fazer a próxima coisa, que é prosseguir para o alvo. Então é isso, irmãos. Façam uma coisa de cada vez. E lide primeiro com o seu passado. Esquecer não é apagar. Nós temos pregadores aí que enchem a internet de vídeos e da pregação de Manassés. E unção de Manassés. Porque está escrito lá que Moisés colocou o nome de um filho de Manassés e disse, porque Deus me fez esquecer. E as pessoas fazem até uma oração para a pessoa esquecer as coisas do passado e depois pergunta, você está lembrado disso? Você já fumou alguma vez na vida? O indivíduo que tinha ido lá pedindo para libertação de fumar, eu disse, não me lembro que eu fumei, não, nunca fumei, não me lembro disso. Eu achei uma coisa interessante, que o pregador pegou, fez a coisa, gravou um vídeo e postou na internet, de que vão lá marido e mulher, porque o marido vivia traindo a mulher. Aí ele faz a oração de Manassés, para esquecer, e depois pergunta para a mulher, depois da oração, ela que tinha reclamado tanto da traição do marido, ele pergunta para a mulher, escuta, seu marido já te traiu alguma vez? Ela diz, não, nunca traiu. Não, mas está gravado, depois da pregação, depois do culto, a mulher ia lá assistir o vídeo, e ia ver o marido falando que traiu. Que palhaçada é essa, irmãos? Coisa toda combinada, esquecer, que a Bíblia fala aqui, não é ter amnésia e nunca mais lembrar de alguma coisa. Esse esquecer fala, lide com o seu passado da maneira correta. Lide com os seus fracassos da maneira correta. Fracassamos alguma coisa? Erramos alguma coisa no ano que passou? Vamos lidar da maneira correta com esse passado. Paulo, irmãos, ele poderia muito bem estar sendo perseguido por um passado ruim que ele tinha. Ele mesmo disse que ele era perseguidor dos crentes, levou crentes à prisão, e não só isso, ele disse que obrigava crentes a blasfemar do nome de Jesus. Consentiu na morte dos crentes, ou seja, incentivava, apoiava. Como Paulo era uma pessoa de muita importância, ele se tornava quase como um juiz executor da pena de morte para os crentes. E fala que as pessoas depositavam as roupas da capa, porque eles iam apedrejar. Então depositavam aos pés de Saulo, de Paulo. Depositavam aos pés dele enquanto ia matar, e Paulo incentivando isso mesmo. Apedreja, mata. Se não blasfemar, mata. Então imagine, irmãos, agora Paulo convertido, como esse passado não poderia ficar perseguindo Paulo o tempo todo. Mas eu matei crente, obriguei crente a blasfemar. Não mereço, não tenho direito à salvação. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos nas favelas, ali em Belo Horizonte, evangelizando aquele povo, é que eles convertem e depois ficam perseguidos pela ideia de que já tinham matado tantos. Teve um como Antônio conheceu lá, tinha matado mais de 200, o cabelinho de fogo lá, tinha matado mais de 200 pessoas, e a gente ia pregar e falava, não tem salvação para mim, eu matei gente demais. Convertem e ficam perseguidos pelo passado. Então a gente tem um trabalho enorme para ensinar essas pessoas a lidar com o passado, com o perdão de Deus na vida deles, a aceitar o perdão de Deus na vida deles. O apóstolo Paulo disse uma coisa, eu esqueço o que para trás ficou, eu lido com o meu passado como algo do passado, eu não sou mais aquele Paulo perseguidor, e agora eu faço exatamente o contrário, eu sofro por amor a Cristo. Mas Paulo, ele não deixava nem que o negativo do seu passado o atrapalhasse, mas também não deixava que o seu sucesso no passado também prejudicasse a sua carreira. Porque eu enumerei aqui, o apóstolo Paulo foi o maior pregador daquele tempo. Milagres aconteciam. Ele orava, enfermos se levantavam,
cegos viam, coxos andavam. Mas ele não deixou que isso também o prejudicasse, ele passasse a viver das glórias do passado e dizer: mas eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, me respeitem pelo que eu já fiz, me honrem pelo que eu já fiz. Ele disse: não, eu esqueço, o que ficou no passado, ficou. Eu me lembro, quando voltei dos Estados Unidos ao Brasil, a primeira vez, depois de estar aqui como missionário, 5 anos depois, fui pregar em diversas igrejas, e dentre elas preguei em Americana, em São Paulo, onde eu morei e congreguei quando estudava ali na Universidade de Campinas. E quando terminou o culto, eu contei uma série de testemunhos de milagres, coisas que tinham acontecido. Aí um amigo meu, Sebastião Ferre, meu professor de música ali em São Paulo, maestro da banda, ele veio conversar comigo depois e disse: olha, eu quero ver a próxima vez que você vier aqui. Eu falei: por quê? Ele falou: porque tem pregador que fica contando os mesmos milagres a vida inteira, nunca tem nada de novo para contar. Foi impactante seu testemunho aqui, mas quando você voltar, assegure de ter coisas novas para contar. Eu agradeci. Irmãos, nós não podemos deixar que mesmo as coisas boas que aconteceram no nosso passado venham prejudicar que a gente continue para frente, buscando novas experiências com Deus, buscando coisas mais profundas pela frente. Então nós precisamos, irmãos, deixar coisas para trás. A maioria de nós aqui tem viajado de avião. Alguns viajou para vir, não viajou mais. Mas quando vão viajar, né, Mandeise? Aí leva aquele monte de mala para o aeroporto. Aí pega a mala e bota coisa demais na mala. Quando chega lá no aeroporto, ele fala: pesa a mala. E agora no Brasil está complicado, né, ministro? Estão pesando até a mala de mão. Medindo a mala de mão para ver se cabe lá no buraco lá. Se não couber, não pode entrar com a mala de mão, ou tem que pagar mais R$200 por causa da mala de mão. Então vamos pesar. Aí chega lá e diz: olha, essa mala está pesada demais. Você tem que tirar peso dela, ou então tem que pagar o preço. Então vejam, na vida espiritual é assim também. Se a gente começar a tentar caminhar com as coisas do passado, carregando o nosso passado com a gente, irmãos, vai chegar um ponto que ou a gente tira, alivia o peso do passado, ou então vai pagar caro por uma coisa que às vezes ninguém nem vai dar valor. As primeiras vezes que eu fui ao Brasil, eu queria levar tudo para todo mundo. Era uma roupa usada que estava boa demais, vou levar para fulano, e vou levar mais isso para Beltrano, e levar para Beltrano. Aí levamos malas e mais malas. Paguei o preço por aquilo. Aí voltei algum tempo depois. Aquelas roupas que eram roupas finíssimas. Tinha menino na favela brincando no barro com a roupa. Falei: sabe uma coisa? Eu pago um preço alto por uma coisa que ninguém dá valor. Irmão, sabia que o nosso passado, as pessoas no futuro não dão valor para o nosso passado. Não dá para a gente carregar esse fardo do passado. Então o fardo do ano que está findando, irmãos, aquilo que está de errado fica para trás, aquilo que foi bom serve para testemunho, para nos edificarmos, mas a gente não carrega com a gente também para o ano que vem, não. A gente pega: olha, sabe de uma coisa? As bênçãos de 2025, elas são de 2025. Agora eu vou caminhar para as bênçãos de 2026. Então é isso, vamos lidar com o passado como passado. Paulo disse: esquecendo as coisas que ficaram para trás, as culpas, as mágoas, as frustrações e até mesmo as vitórias antigas. Elas podem impedir o nosso avanço espiritual. Paulo insiste: uma coisa eu faço. Qual é essa coisa? Esquecendo as coisas que ficam para trás. Aí ele diz: 2, avanço para as que estão adiante de mim. Ou seja, assume uma postura de movimento, de prosseguimento, de continuação. Não para. Esse avançar dá aquele sentido de continuar movendo, continuar indo para frente. Senão a gente vai ficar parado, irmãos. Um aparelho
sem atualização, começa a travar. Se eu pego o meu celular e não atualizo, o seu computador, se você não atualiza, daqui a pouco a coisa começa a travar. Daqui a pouco você quer instalar alguma coisa e diz, não dá para instalar. Por quê? Porque não atualizou. Então avançar, irmãos, é a gente atualizar na nossa carreira espiritual. É a gente atualizar o nosso andar com Deus. Atualizar o nosso conhecimento da palavra de Deus. A busca da palavra de Deus. Atualizar em oração, em busca da comunhão com Deus. É isso. Paulo disse, eu avanço, eu não fico parado. Nós precisamos prosseguir. Tem muita gente vivendo com uma fé antiga, sem crescimento, sem renovação. Nós não podemos ficar presos a um passado e não crescermos espiritualmente. Deus quer nos levar a novos níveis de maturidade, irmãos. O novo ano é uma nova experiência. Para Deus é a mesma coisa, o tempo não muda para Deus. Mas Ele dá para a gente, Ele estabeleceu para nós dias, meses e anos, para dar uma oportunidade para a gente recomeçar, para a gente zerar tudo e começar de novo. Então, isso é a gente deixar o passado para trás e buscar novas experiências, pensar, Senhor, eu quero uma nova experiência contigo, eu preciso uma nova experiência contigo. Eu guardo até hoje aquele conselho de 1987 que o Sebastião Ferre, meu amigo, me deu ali em Americana. Quando você voltar aqui a pregar, eu quero que conte uma experiência nova. Então nós precisamos de experiência nova. Esses testemunhos que deram aqui nesta noite, eu espero que no final do próximo ano voltem a dar novos testemunhos. Voltem a dizer, pastor, eu dei aquele testemunho e depois daquela mensagem que eu vi na virada do ano, eu tomei a decisão de que ia buscar novas experiências com Deus e eu tenho um testemunho novo para contar. Eu tenho experiência nova para contar. Estou esquecendo o passado. Prossegue. Vai prosseguir para onde, irmãos? Aí fala de uma vida com propósito. Paulo disse, eu prossigo, mas prossigo para o alvo. Não adianta prosseguir sem alvo, sem direção, sem objetivo. Ele diz, procuro pelo alvo. Vocês já experimentaram mesmo com o GPS ligado no carro? Acabar desobedecendo o GPS e sair da rota? Quem já experimentou? Levanta a mão. Está seguindo o GPS, aí de repente fala, não vou seguir não. Eu conheço o caminho, eu vou por aqui. Resolve não obedecer o GPS. Aí o GPS vira para você e fala, seu burro, por que você mudou de direção? Seu idiota, por que você não tinha que você continua me seguindo? É assim que o GPS faz? Quem lembra? Fala. Recalculando a rota. Recalculando. Irmãos, é isso que nós precisamos entender, irmãos. A gente prosseguir para o alvo não significa que a gente não vai falhar, não vai errar, não vai desviar da rota por algum momento. Mas a misericórdia de Deus, o GPS de Deus, o Espírito Santo, que é o GPS de Deus em nós. Ele não diz aí, seu burro, por que você saiu? Não é isso que ele fala. Ele diz, eu estou recalculando a rota para você. Eu estou te redirecionando para o caminho certo. É isso que Deus faz nesta noite. É isso que Deus quer de você e de mim nesta noite. Ele quer que a gente comece dê oportunidade para o Espírito Santo nos redirecionar. Talvez estejamos aqui pessoas que possamos dizer, olha, eu saí da rota muitas vezes esse ano. 2025 eu fiz um propósito e acabei me desviando do meu propósito. Não fiz o que devia. Mas se você está aqui dentro nesta noite me ouvindo esta palavra da parte de Deus que eu te trago, é o Espírito Santo que está falando para você. Recalcule, estou redirecionando o seu caminho e quero te levar pelo caminho mais certo, mais correto, mais direto, o caminho que vai te levar ao destino que você deseja. Eu me lembro a primeira vez que eu vi GPS na minha vida, foi quando eu fui pregar em Luxemburgo. Não tinha GPS nos Estados Unidos ainda, na Europa já tinha GPS.
E eu precisava de ir de Luxemburgo para a Holanda, visitar o missionário na Holanda. E me emprestaram um carro. Falei, mas não sei o caminho. Ele programou no GPS. Falei, não, é só seguir o GPS aqui. Aí de repente eu estou seguindo o GPS, mas tinha uma parte lá que estava o trânsito impedido. Eu tive que sair do caminho. Aí, quando eu saio do caminho, o GPS começa a dizer, recalculando, recalculando, recalculando. Aí me joga de novo para a estrada lá. Dei a volta, conseguiu passar. Aí eu achei interessante, falei, deixa eu experimentar isso de novo. Eu gostei, deixa eu escutar. Aí tornei a sair da rota de propósito. A hora que eu saio de propósito, recalculando, recalculando. Fiz isso um punhado de vezes só para escutar. Ele fala recalculando e me redirecionar para o caminho certo. Ô irmãos, o Espírito Santo é o melhor GPS que tem no mundo. É o GPS de Deus. E quando Ele diz que eu estou recalculando o seu caminho, Ele quer nos colocar no caminho correto, no lugar certo, irmãos. É isso. Se no ano passado nós cometemos erros, se falhamos, Deus diz, eu vou ajustar a sua rota. E permita Deus que nesta noite, irmãos, nesta virada de ano, Deus esteja recalculando e redirecionando as nossas vidas. Irmãos, só chega no fim quem corre com foco. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, para o alvo. Agora, para isso, irmãos, é preciso disciplina. É preciso. Nós temos maratonista aqui, né, irmão? Wesley, ele anda disputando maratonas aqui. Aliás, o Joshua ganhou o primeiro lugar numa maratona em Nova York, hein? O Joshua ali, rapaz. Só não vou contar o segredo, Joshua. Você devia ter me falado que eu ia tirar em segundo lugar. Você devia ter chamado, pastor, corre aqui que segundo lugar está em aberto ainda, dava tempo de eu ir lá. Mas, irmãos, quer chegar, tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Não dá para correr de qualquer maneira. Paulo disse, eu corro para o alvo, eu corro olhando para o alvo. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, ponto número 4, o que é que ele buscava? O que é que ele buscava? Não esquecer o passado, olhar para a frente, seguir para o alvo. Ele diz, porque o meu objetivo final é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a motivação correta. Ele diz, a minha motivação é alcançar o prêmio da soberana vocação. Qual é essa soberana vocação, irmãos? A Bíblia diz que nós somos vocacionados para sermos filhos de Deus, vocacionados para uma salvação eterna, vocacionados para morar nos céus. Então é isso que Paulo está dizendo. Eu sigo olhando para o alvo, porque eu tenho que estar concentrado na minha vocação, no chamado de Deus para a minha vida. Eu fui chamado, foi para herdar a salvação. Eu sou crente, é para ir para o céu. Tem crente que acha que Deus pôs ele na igreja para ser fiscal desse, para ser fiscal do outro crente, para corrigir o outro aqui, para falar do outro lá, para não ser... Não, irmãos. A Bíblia diz que nós somos salvos, é para ir para o céu, para cada um ir para o céu e ajudar o outro a ir para o céu também. É para isso. Às vezes nos esquecemos disso. Paulo disse, eu prossigo para o alvo que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que nós temos pela frente, irmãos, não é um prêmio terreno, temporal, não. A internet está cheia de escândalos envolvendo igreja, envolvendo pastores. De vez em quando alguém manda para mim, pastor, já ouviu isso? Meu irmão, me manda essas coisas não. Eu vejo, mas não compartilho, não mando para ninguém não. Meu objetivo não é isso. Meu objetivo é a salvação. Agora, que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Mas a Bíblia diz que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Coisas terríveis, que não dá para a gente mencionar no púlpito de uma igreja. E nós temos que tomar cuidado para nós não perdermos o nosso objetivo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele diz, eu olho para frente. Há uma ilustração muito comum, que é a do carro com o retrovisor. Vocês perceberam? O carro tem, a gente está dirigindo, tem 2 vidros na nossa frente. Tem um pequenininho, espelhado, que chama retrovisor. Ele é pequeno. Ele serve para quê? Olhar para trás. Aí tem um outro enorme, do tamanho da frente do carro inteira. É o para-brisa. Transparente. A única função de ter um vidro ali é para o vento não bater na gente, para o frio não entrar ali. Mas ele é bem amplo para não atrapalhar a gente olhar para frente. Para a gente ter uma visão completa da frente, a gente tem que conseguir enxergar tudo. O passado é só uma referência, irmãos. É um espelhozinho pequenininho ali, para a gente de vez em quando dar uma olhada. E nem pode dirigir olhando para o retrovisor o tempo todo. Se você tentar dirigir olhando para o retrovisor o tempo todo, você vai bater o carro, vai ter problema. Na nossa vida, na nossa carreira de crente, na nossa carreira espiritual, a gente não olha, não fica olhando para o passado o tempo todo não, irmãos. A gente faz uma referência ao passado, para ver só de onde a gente veio. Olha de onde eu vim, olha de onde Jesus me tirou. Mas olha para frente, na frente, aquele para-brisa enorme, aquele vidro todo claro na sua frente. E não pode escurecer o vidro da frente não, senão a polícia dá multa. Tem que estar claro, porque tem que enxergar. Então, irmãos, o crente precisa ter a visão ampla. E se não tiver, pede, Senhor, amplia a minha visão, Senhor, para eu ver, Senhor, o que o Senhor tem pela frente para mim. Quando a gente perde a visão daquilo que está pela frente, irmãos, a gente fica preso ao retrovisor, olhando para o passado. Mas quando a gente começa a olhar para frente e agradecer a Deus, olha o Deus que eu sirvo, olha quanta coisa Ele pode fazer, quanto testemunho nós ouvimos aqui nesta noite. Eu já tinha até me esquecido, são tantos irmãos que a gente tem que orar por eles e traz o problema para a gente interceder, que eu já tinha até me esquecido da história da irmã Meira e do Maldivan ali, da situação ali que passaram e que a gente intercedeu junto. Isso reativou em mim, foi um olhar, para mim hoje foi dar uma olhada no retrovisor, deu uma olhada no retrovisor e ver, é mesmo, o senhor fez isso sim. E sabe para que serviu para mim hoje esses testemunhos? Para me lembrar que eu devo continuar orando, que Deus já ouviu minha oração em diversos casos, que Ele vai ouvir de novo, vai ouvir mais. E aí eu vou continuar orando pelos outros irmãos que estão com problemas semelhantes ou problemas diferentes e precisam, vamos olhar pela frente. O Deus que fez vai fazer de novo. Passado só serve de referência, irmãos. Futuro exige visão. A gente tem que ter visão ampla para ver o futuro. Então, irmãos, nessa virada de ano, que Deus nos chama, irmãos, para a gente soltar o que passou, larga aquilo que ficou para trás, avança com fé, recalcule a sua rota, prossiga com olhos para o alvo. O ano muda à meia-noite, mas a direção da nossa vida, ela não muda à meia-noite. Ela não muda no momento em que nós decidimos prosseguir em Cristo. Pode mudar agora para você. Desceu para mim agora que está mudando o ano. Agora que está mudando a direção da minha vida. Eu vou largar essas coisas do passado. Vou abandonar. Parar de reclamar do passado. E vou passar a olhar pelo que o Senhor pode fazer pela frente. Relembrando o que Paulo escreveu. Quanto a mim, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dentro de poucos instantes o relógio vai marcar o início de um novo ano, mas antes que o calendário mude, irmãos, Deus quer tratar com o coração de cada um de nós.
antes mesmo da virada do ano. Ele quer que esta noite seja para nós, irmãos, uma noite simbólica, não porque o tempo tenha poder, mas porque decisões espirituais mudam destinos. Quando você e eu tomamos uma decisão espiritual, isso muda o nosso destino. Isso vai determinar como vai ser o ano de 2026. Faça como Paulo, que disse: uma coisa eu faço. Decida hoje qual é esta uma coisa que você vai começar fazendo. Uma coisa eu faço. Nessa virada, irmãos, Deus não está pedindo muita coisa de você. Ele está pedindo simplesmente uma decisão clara. Quando você se ajoelhar para agradecer a Deus pelo ano que está findando e pedir a bênção para o ano que começa, aproveite o momento e tome uma decisão diante de Deus. Senhor, uma coisa eu faço este ano. Uma coisa eu faço este ano. Antes da meia-noite eu te convido a entregar a Deus aquilo que ficou para trás. Dizer: Senhor, fica com esse passado. Me ajuda a esquecer, largar esse passado de lado. Culpas que ainda pesam sobre você, mágoas que ainda doem, fracassos que ainda te acusam, e até conquistas que te incomodam, que te envaidecem demais. Pede ao Senhor: Senhor, deixa eu largar isso tudo para lá. Perdão que precisa ser dado, ofereça esse perdão. Ore a oração do Pai Nosso com sinceridade, quando ela diz: perdoa as minhas dívidas, assim como agora, em nome de Jesus, eu perdoo todo mundo que me ofendeu. Rasgo aquilo que eu tinha contra alguém porque me ofendeu. Está rasgado, como alguém que tem um cheque que o outro deu e não tem fundo o cheque, e a pessoa não te paga de jeito nenhum, e você toda vez vai com aquele cheque lá: olha, está aqui o cheque, você não cobriu o cheque, você está me devendo. Aí uma hora você decide: eu vou perdoar, eu vou rasgar esse cheque, pôr o fogo, cheque no fogo. Você não tem mais como cobrar da pessoa. Você vai lembrar que ele deu prejuízo, você vai lembrar que tinha um cheque que você queimou, mas você vai dizer: mas eu perdoei, eu queimei o cheque e não posso mais cobrar, porque eu queimei o cheque, eu não tenho mais a prova de que ele me devia. Perdoar é isso, irmãos, é queimar a prova de que a pessoa te ofendeu e dizer: da agora em diante eu posso me lembrar da ofensa, mas eu não posso mais cobrar porque eu perdoei. Na presença de Deus eu disse: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu também agora perdoo a todos os que me ofenderam. Libere perdão nesta noite. Diga em seu coração: Senhor, eu deixo aqui o que não pode entrar comigo no ano novo. Esvazie essa mala que você está querendo passar no aeroporto da virada do ano, e entrar no avião da virada do ano com a mala carregada demais. Alivie tudo aquilo que você não precisa no ano que vem. E entregue-se inteiramente a Deus. Deus ainda está no controle, irmãos. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar ainda, mas lembre, Deus está no controle. Ele vai te ajudar a chegar. Assim como o GPS recalcula a rota, irmãos, Deus vai te redirecionar e colocar no lugar certo. O Senhor quer te colocar na caminhada certa hoje. Se você precisa de recomeço, de restauração, de direcionamento espiritual, de renovação de fé, o momento é esse, irmãos. Tome a decisão nesta noite. Paulo, ele não disse: eu vou tentar. Não. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu prossigo, eu vou prosseguir. Prosseguir é diferente de vou tentar. Ele disse: eu prossigo. Prossiga, meu irmão. Ah, pastor, eu falhei tanto esse ano. Não interessa, levanta e prossiga. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, corrige o meu GPS, põe no lugar certo, põe na ordem certa. Prosseguir é tomar decisão, prosseguir é fazer compromisso. Prosseguir, irmãos, é fé em movimento. Novo ano não será perfeito como 2025 não foi, mas ele pode ser redirecionado por Deus para você. Eu quero concluir dizendo, irmãos, não entramos no ano novo por causa do relógio. Entramos porque decidimos prosseguir com Deus. Por isso que entramos nesse novo ano, para seguir com Deus. E eu quero antes da gente passar
aquela oração da virada, eu quero fazer um apelo, um convite, né? Para quem sentiu que essa mensagem lhe tocou, e você precisa tomar algum tipo de decisão nesta noite. Eu não vou sugerir decisão disso, daquilo outro, mas você sabe que precisa de um redirecionamento, de uma direção de Deus na sua vida, de alguma coisa que precisa na sua vida, e você quer vir aqui receber uma rápida oração. Vai ser rápido porque nós vamos ter que voltar para ajoelharmos e orarmos a virada do ano. Mas se alguém quer fazer isso, a igreja põe-se de pés, e eu quero que você venha aqui à frente, eu vou orar por você. Aleluias, aleluias, aleluias. Momento de reflexão, de direcionamento de vidas. Oh, irmãos, o Espírito Santo é o melhor GPS que há. Aleluias. Quem tira um corinho aí para a gente, um corinho de adoração aí para a gente já ir preparando para ajoelhar para a virada do ano. Só um momento de pés aqui enquanto louvamos. Glória a Deus. Aleluia. 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 O hino que a Naisa cantou fala de oferecer a Deus o meu aleluia. 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 É só dar aleluia, irmãos. É só dizer aleluia. 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 Mais uma vez, aleluia. 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 A partir deste momento, eu convido os irmãos a nós nos ajoelharmos para orar. Se alguém quiser vir ajoelhar aqui à frente, famílias quiserem vir aqui à frente orar, fiquem à vontade.